Fala aí galera, eu sou o T e a coleção chegou e o impacto dela é imediato. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês. Mais uma vez, eu acho que eu já devo ter feito um vídeo parecido com esse, falando sobre algumas questões de uso de techs pós a nova coleção de Rota, Rage of the Abyss. Eu tenho essa playlist inteira falando sobre novidades da nova coleção, que você pode me acompanhar falando de decks dentro do meta, decks off meta. Então, grande parte das novidades estão dentro dessa playlist que você pode me acompanhar. Porém, hoje o meu foco é falar um pouquinho sobre as techs e o uso de decks que vem de carona com o novo meta. Na verdade, nem tanto isso. É falar sobre techs que estarão disponíveis em uso na nova coleção e como isso impacta o uso de outras techs e até escolha de decks a serem usados. Hoje vamos debater especificamente sobre isso, o assunto é esse meus amigos, partiu então, vamos lá! Muito bem, então a nova coleção de Rota ela chega e traz com ela algumas cartas. A principal delas é obviamente o nosso querido aqui, o Fura's, né, que o nome dele até mudou pra Fualos, algo assim. Bom, o Fura's, ele tá chegando agora e o impacto dele obviamente é esperado por todo mundo. Eu tenho esse vídeo aqui em cima, onde eu comento um pouquinho com vocês sobre o uso de dinâmica de tech que serão usados por causa do Fura's e tal. Tem em si pensamentos de tentar imaginar e ponderar que tipo de hand trap que o Fura's é nas decklists da galera. Nós temos, por exemplo, um outro Mulcharm, que é esse carinha aqui, ó, o Mulcharm Purlia. Ele já existe, ele já tá na decklist de algumas pessoas, né, dentro do jogo, inclusive em algumas abordagens de cartas que compram cartas, como o próprio Mulcharm Purlia, antes obviamente de Rota, né, e até o uso de Thanos, que foi bem popular no meta anterior. Então, o Mulcharm Purlia, por exemplo, ele é uma das hand traps em que você coloca no side deck e quando você começa você não usa ele. Por isso, tem-se muitos argumentos de se não usar esse cara aqui no teu main deck. Porque ele vai ser uma carta a menos que o teu deck seja bem mais all-in, seja com board break e tal. Aí faz mais sentido. Mas, se ele não for, não vemos, por exemplo, Snake Eyes usando isso aqui. A gente nunca viu. E o Bell usando isso aqui, a gente nunca viu, ou dificilmente viu. Então, sim, tem essa discussão em volta do Mulcharm Purlia, porque se você não lembra, os Mulcharms eles não podem ser ativados se você controlar cartas. Então, para eles poderem atingir o gatilho do efeito Quick, é se você não controla cartas, e não é monstros, não é cartas face-up, é cartas at all. Se eu tenho uma carta setada, eu já não posso dar o efeito do Mulcharm da minha mão. E aí, o Mulcharm Force, que é o novo que vem, que é um impacto muito maior, tem-se essa discussão. E aí? Você vai usar o Mulcharm Force no main deck? O teu main deck precisa estar preparado especificamente para o Force? Ou ele vai ser uma carta de side deck pelo fato de, quando eu vou primeiro, ele é -1 no meu deck. Porque se eu tô indo primeiro, eu vou ter cartas no meu campo, então eu não posso dar o Force. E aí, vale a pena ou não? Primeiro ponto que eu acho é que essa discussão pro Force não vai existir de verdade. Tem sim esse fator racional que você pode parar pra pensar se você vai usar ele ou não. Certo? Justamente por causa disso, indo primeiro tendo ele na mão, vai ser horrível. Apesar de que em determinados decks você sempre tem algum uso secundário para ele, como por exemplo, dentro do deck de Azamina, na verdade qualquer deck que use a Jabel, né? Então o próprio Snake Eye, por exemplo, você consegue dar valor para ele, descartando com o It, tributando com a contínua da Deception, né? No caso do Azamina, então você tem esses usos aí para alguns decks. Ele pode ser descarte no Tenpai dentro da buscada, enfim, então tem algumas formas de tirar proveito dele, já que ele vai ser -1 mesmo. Porém, ele tem um impacto tão forte que eu acho muito difícil que ele seja essa carta, colocada no side deck, pra quando você tá indo segundo você subir ele pro teu main. Eu acho que não, eu acho que ele vai estar no teu main deck pra caso você perca um dado você já ter ele. Agora, quando você fizer side e estiver indo primeiro, aí beleza, você pode tirar ele tranquilo, porque realmente ele dificilmente terá uso. Então, nesse ponto de vista eu acho que faz sentido você fazer. Agora, pra ter no main deck, vai estar lá, tá? Ou seja, todo mundo vai ter que estar preparado para ele. Então, baseado nisso, qual vai ser o uso de techs em volta do Fura's? O Crossout é a primeira carta que todo mundo pensa, né? O College a gente já usa hoje em dia e tal, mas o Crossout é a carta que todo mundo pensa, que já vinha sendo usado no formato anterior, você se lembra bem, inclusive com o Paulo ganhando, dando Crossout no Skill Drain. Dá pra acontecer.
Então o Crossout é uma carta muito boa no cenário em que tem um deck polarizado e muita gente usa o mesmo deck e você enfrenta diversas mirrors. Pode não ser uma mirror, mas que tenha engines em comum com outros decks. O Crossout acaba sendo uma excelente carta nesse cenário. Ele é uma carta terrível, uma tech flop pra cacete, caso ele seja uma carta usada que você usa especificamente para não tomar alguma coisa. Então, como apenas uma carta anti-hand trap, eu acho que o Crossout não chega a ser a melhor coisa do mundo. Dá pra ser, tá? Não é tão preto no branco assim, porque sempre tem aquela questão que você precisa pensar. Se você dá normal summon de um cara pra tentar fazer jogada, toma uma interação nele, automaticamente você precisa de uma outra carta pra ser extensor. Como hoje em dia muitos decks têm uma card play, é o que precisa acontecer pra você poder jogar. Dei normal summon, chupou interação, extensor, pra poder punir aquela hand trap e me deixar jogar. Quando você pensa assim, o Crossout acaba sendo um extender, porque se eu dei normal summon e o cara deu uma interação e o Crossout negou a interação que eu tomei aqui, eu não preciso do extender. Você consegue entender isso? Então tem essa argumentação de o Crossout acaba sendo um extender, mas eu acho muito pobre essa dinâmica e talvez seja até melhor nem usar. Talvez seja melhor você punir a interação com a engrenagem mesmo. Então por isso que até então o Crossout não era tão popular assim. Ele é uma carta muito boa, ele pega um monte de carta diferente, ele pega o College, por exemplo. Mas nós não vivíamos no mundo com Maxi. Você tinha que pegar Hand Trap de Veiled, de Impermanence, de Morna, de Ash Blossom, Belly, Nibiru, tem N cartas. Se o teu deck se fode muito pra Nibiru, faz sentido. Agora, porque todo mundo vai ter no teu main deck o Furrows, talvez o Crossout acabe ganhando um protagonismo extra de poder ser usado simplesmente por causa da existência dessa staple que é usada em todo o deck. Então, nesse ponto de vista, ele é uma carta justificável simplesmente pelo fato do Furrows ser um monstro que pune muita coisa ao mesmo tempo, cara. A menos que os decks sejam feitos em volta dele, dá pra ser. De repente, um deck consegue fazer duas interações, dando duas draw apenas pro Furrows, pode ser justo. E aí você não precisaria do Crossout. Porque pra ele ser bom, eu vou frisar de novo, ele tem que sobrepor. É muito pouco ele tá aqui só pra pegar o Furrows, só pra pegar a Ash Blossom. Ele tem que pegar engrenagem também, pra caso eu compre ele, eu possa setar ele caso eu não precise usar, e ative ele no turno do oponente. E aí a gente entra num mundo um pouco estranho, porque pra isso acontecer, você tem que estar usando um deck que tá em alta no uso do deck das outras pessoas. O Yubel é o principal deck do formato, né? O Yubel é o principal deck do formato pós-Banlish. Por causa do Yubel ser o principal deck, você sabe que tem uma engrenagem que você pode estar em uso em comum com o Yubel, mesmo que você não jogue de Yubel, que é o Fiendsmith. Então, decks que usam Fiendsmith, por exemplo, o Snake Eye Fiendsmith ou o Fire King Fiendsmith, dá pra você usar esse Crossout com alguma segurança, porque o principal deck do formato, até então, pelo menos no começo, que é o Yubel, usa Fiendsmith também. Então, esse Crossout pegando Fiendsmith tem uma argumentação suficiente para você poder usar ele como sendo uma carta defensiva na engine, podendo dar o Crossout no Fiendsmith, porque você usa Fiendsmith também, e você não tá colocando só porque o Crossout pega. Não é uma carta para negar a jogada do oponente, não. Você tem essa versatilidade. Ele tá aqui para pegar o Furrows, mas ele também pode pegar a engine. Então, decks que usam Fiendsmith tem essa cartada. E eu acho muito sólido de se usar Crossout nesse cenário que o teu deck use Fiendsmith. E de repente, por isso, vale o Snake Eye, talvez não vale a pena abandonar o Fiendsmith. Porque você tem o Furrows que tenta segurar jogo pra você, e ao mesmo tempo você tem uma engrenagem que dá pra dar o Crossout defensivamente, mesmo que o Snake Eye não seja o deck mais popular do formato. Tem essa vertente. Apesar de que, eu tenho esse vídeo aqui em cima comentando um pouco sobre o Azamina Snake Eye. E aí, o Azamina vai salvar o Snake Eye? Aí a gente entra em uma outra vertente, que o Azamina também vem na nossa nova coleção e ele é uma engrenagem genérica. Dá pra você usar o Azamina só com 3 Deception e uma Sacred? Dá. O que é que isso te dá? Um Omni Negate de Special Summon. Você pode até fazer uma escalada de Link antes com a morcega, porque você dá Deception, tributa, pega a Sacred, dá a Sacred, faz a morcega pega outra Deception, só pra buscar, e aí você linka a morcega com o normal summon da tua engine, pra a Sacred voltar a morcega pra mão, no caso puxa deck, e pegar a Sacred de novo pra você ativar jogando a Deception que a menina jogou fora pra poder fazer uma morcega. Nesse caso não faz sentido fazer isso se você for pegar a carta só pra fazer essa parada. Talvez faça porque você tem um corpo a mais no campo, né? Então você ganha um corpo a mais enquanto não perdeu cartas, fora o tributo da Sacred, pra poder ter um Omni Negate do lado. Pode ser. E aí a Sacred fica no cemitério pra ser follow-up, porque a Silveira vai morrer, né? O Omni Negate vai morrer, tem a Sacred no cemitério e a Deception que foi do campo cemitério seta de volta, pra ser food pra volta. Então, sim, essa engrenagem é bem sólida de você usar pra qualquer deck,
porque ela te dá um corpo extra, ela põe o Omni Negate cedo no campo e ela não come teu normal summon. O Azamina é uma engrenagem muito boa de ser usada em N decks diferentes. No caso de decks que usam Seeker, que usam Witch para poder conectar a jogada, torna-se ainda melhor, porque você tem uma forma de Azamina chegar em jogada do deck, que é o que acontece com o Snake Eye, que é o que eu debati nesse vídeo que eu te indiquei aí em cima. Então o Snake Eye com Azamina melhora N coisas, cara, porque a Witch é muito melhor agora. A Witch chega em Azamina, Azamina significa chegar em Omni Negate e pegar a jogada de Snake Eye. É muito forte, sem ter que gastar normal. Então faz muito sentido o aumento de Snake Eye agora. O aumento de Snake Eye significa uso de Azamina no jogo. Eu não sei se esse Snake Eye vai usar Fiendsmith também. Pode ser que use, tá? Pode ser que use. E faz sentido usar, porque o Fiendsmith é push. Nesse cenário, se o teu deck usa Azamina pra alguma coisa, como sendo o Snake Eye, por exemplo, eu julgo que nesse momento inicial o Snake Eye vai subir muito. E, de novo, o Crossout acaba sendo uma carta boa, caso você use Azamina. Porque o Azamina não é uma engrenagem só pro Snake. Mas o Snake vai crescer suficiente a ponto de o Crossout vir sim a ser uma jogada de interação decente. É uma defesa legal, tá ligado? Eu acho. Pelo menos nesse momento inicial. Então tem isso aí a ser levado em consideração. Não só isso, mas se você enfrentar algum Quimera aleatório, alguma deck assim que use, dá pra você pegar. Mas nem de longe vai ser tão popular quanto o Fiendsmith, porque o Snake, eu não sei se o Snake será tão popular quanto o Yubel é, por exemplo. Talvez seja, tá? Talvez seja, mas é um ponto aí a se levar em consideração. Tudo isso num cenário em que o Crossout é uma carta de fato boa. Mas perceba que não dá pra acertar exatamente, pelo menos não por agora. A menos que você seja um pro player, esteja inserido dentro das discussões dos principais decks e tal, aí você pode acertar. Mas nós aqui, um bando de bunda suja, tá um pouco complexo. Então e aí, Crossout? Qual vai ser o uso dessa carta? E caralho. Eu tenho uma outra carta aqui pra poder comentar um pouco com vocês. Essa carta é muito importante e ela fala bastante sobre o uso dessas outras aqui, ó. Que é o Dominus Impulse. Cara, essa carta é muito boa, porém, ela é exclusiva. Algumas pessoas apenas podem usar essa carta. Se você não conhece o Dominus Impulse, eu já tenho um vídeo falando sobre ela aqui em cima, e existe a Dominus Impulse e também a Dominus Purge, que são cartas com os mesmos moldes e são novas hand traps. Isso é bom, porque agora nós temos mais hand traps de qualidade para poder usar e não perder só porque você perdeu no dado. Por exemplo, então temos o Dominus Impulse, o Dominus Purge e o Multi-Armor Force. São hand traps extras de qualidade que ajudam você a jogar em segundo. O que, por mais que o Force assuste a forma com que ele é, pra saúde do jogo pode só significar algo positivo. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, só tô dizendo de uma possibilidade, tá? A Dominus Impulse diz que se o oponente controla a carta, você pode ativar essa carta da tua mão como sendo hand trap, beleza? Quando uma carta ou efeito é ativado que inclua um efeito de Special Summon, você pode negar o efeito. E se você tem trap no teu cemitério, você destrói a carta. Se você não tiver trap, você apenas nega o efeito que geraria um Special Summon. Porém, a parte exclusiva, excludente que você tem é que se você ativou ela da mão, como hand trap, você não pode ativar os efeitos de monstros Light, Earth e Wind. Então, decks que tem esses tipos, esses atributos como parte da engine, o Dominus Impulse não é uma carta a ser usada. Você não vai usar o Dominus Impulse no Ritual Beast, porque todo mundo lá é vento. Então você não vai usar. Você não vai usar o Dominus Impulse no Madosh, porque todo mundo é Earth. Você não vai usar o Dominus Impulse no Voiceless Voice, porque todo mundo é Light. Mas sabe quem é Light também? Fiendsmith. E aí a gente começa a ter quebra-cabeças de engrenagens a serem usadas no formato. Como o Yubel, por exemplo, usa Fiendsmith, você nunca vai esperar tomar um Dominus Impulse de Yubel, porque ele usa o Fiendsmith obrigatoriamente. Tem que usar. O Yubel é um Fiend Turbo, né? Um Fiend Link, alguma coisa nesse cenário. E o Yubel é engrenagem de volume, de Fento e tal. Então não vai esperar tomar o Dominus Impulse, por exemplo, de um deck de Yubel. Porém, os Azaminas são Darks e o Snake Eyes são Fire, além do Fire King ser Fire. Então, nesses decks, caso não usem Fiendsmith, vocês podem sim esperar tomar um Dominus Impulse. E essa hand trap, ela é muito interessante, cara. Porque essa hand trap aqui, ela dá interações em cartas que até então não tomavam. Você pode imaginar N cenários. Tem cartas que movimentam monstros do deck e tal. Por exemplo, se você acaba dando lá um Original The Sinful Spoils, o Original invoca o monstro do deck. Então é uma interação óbvia que você pode dar o West Blossom no Original. Beleza. Mas, e aí Branded Fusion faz a mesma coisa. Mas e uma Chimera Fusion, por exemplo, que não movimenta monstros do deck, só usa material da mão ou do campo.
dá pra você dar Dominus Impulse em uma Chimera Fusion, tá? Eu peguei um exemplo aleatório pra te mostrar aqui. É um tipo de interação que não se tem cartas que interagem com essas cartas atualmente. Não tem, porque a Chimera Fusion não invoca do extra deck. Ela não, quer dizer, ela não invoca do main deck, então não dá pra dar Ash Blossom na Chimera Fusion. Não tem uma hand trap que você possa dar na Chimera Fusion, que não seja, sei lá, o Psyframe Gamma, Delta, na verdade, né? Pois é, o Dominus Impulse pode. Ele pega uns cenários muito doidos, cara, uns cenários diferentes. Eu usei a Chimera Fusion como exemplo absurdo, mas que é um exemplo do topo do meta, ela pega a Sacred Azamina. É muito bom, dependendo do deck, de como que a engrenagem de Azamina é usada, e supondo que o teu deck sendo de Hand Trap Turbo, você não vai ter só uma Hand Trap, mas me incomoda no deck de Azamina o fato, por exemplo, de a Witch pegar a Deception tem que tributar alguém pra poder pegar a Sacred, e aí você dá a Sacred. Quando você toma um Dominus Impulse nesse spot, o cara fica muito na merda, porque a Sacred, a Azamina não vai conseguir rodar, porque não tem fusão no extra deck pra Sacred voltar pra tua mão, e você não vai tomar mais Azamina nesse turno, pelo menos, o que é bom, tá? Então você comeu essa parte, e aí depois disso, se o normal summon dele não passa, fica bem difícil. Se o normal summon dele é uma jogada de Snake Eye, ele pode ter ficado com a Witch no campo, pra isso ele tem que ter tributado alguém na mão com a Deception, por exemplo, e dificilmente vai se ter muito valor pra carta que foi cemitério, pra carta que foi tributada pela Deception. E aí, a Dominus Impulse deixa ele frágil pra um combo de hand trap que você vai ter. Coisa que nenhuma outra hand trap faz. É claro, você pode dar Ogre na Deception que vai tentar buscar a Sacred. Dá pra rolar também. O Ogre cola. Legal contra alguns decks. Contra a Azamina, contra a Yubel, enfim, ele cola contra alguns decks legais. Podendo, inclusive, quebrar mesas, né? No caso da Ogre, porque ela pega IP, porque ela pega alguns monstros que dão efeito pra tentar fazer alguma coisa, tá ligado? Ela pode ter esse potencial também. A Ogre é uma hand trap bem interessante no formato também. Mas voltando pra Dominus Impulse, cara, essa hand trap, ela te dá versatilidades assim, ela interage com algumas coisas que outras cartas não interagem. E o fato de você ter a possibilidade de usar isso aqui, talvez molde o deck que você vai usar, você entende? Se eu tô jogando de Snake Eye e eu quero meter uma Azamina, eu vou ou não usar o Fiendsmith. Se você usa o Fiendsmith, não pode usar Impulso. Mas se você usa Impulso, você pega umas cartas chave que outras cartas não pegam em um segundo. Jogar com engrenagem do primeiro e tal é importante? É, mas uma Azamina e Snake Eye já chega onde eu quero chegar. Eu preciso do Fiendsmith, o Fiendsmith tem mais push, então eu passo por cima de outras hand trap que o cara tenha. Pode ser uma questão, mas você não usa essa carta. Eu, sinceramente, eu coloco a importância dela em, assim, ela escolhe decks que você vai usar, porque ela restringe os atributos, né, cara? Vale a pena usar essa carta. O Tenpai, por exemplo, é um deck que usa ela, porque não tem restrições de Fire, diferente da Purge, que restringe monstros fogo. Mas a Impulse não, e a Impulse é mais uma carta que o Tenpai ganha. Ele ganha o Force, se você quiser, você pode usar o Purlia, e você tem também o Dominus Impulse. Então você pode sim esperar tomar essa porra do Tenpai. Inclusive, dá pra dar o Dominus Impulse na Sangen Kaimen, que é um push final que o Tenpai te dá. Ele faz, e aí batalha Kaimen. E aí, Impulse. Dá pra rolar, tá ligado? Você cola um Impulso assim no Kaimen e o cara fica de xereca. Tem spots mágicos que dá pra dar essa carta. Sem falar que se você tem trap no cemitério, ela nega e destrói. Então, por causa disso, eu não tenho certeza. Eu acho que ela é uma hand trap a mais. Uma boa hand trap, uma hand trap versátil o suficiente, que dribla essas cartas, o que é muito importante. Come bichos, tudo bem que se você tá usando ela, você não tá usando bichos e o teu deck não toma uns bichos doloridos, eu entendo, mas come algumas cartas assim que outras cartas geralmente não comem, né? E você não toma, você diminui a chance de tomar essas cartas aqui também, o que é bem importante. É o que faz com que alguns decks ascendam, né? No caso, o Fire King com o Snake é uma coisa que já existe, mas aí você pode também acrescentar a Azamina, porque a Azamina chega no Snake e o Snake chega no Fire King. É incrível, é bom, tá ligado? E você tem diversidade aí, essa carta pode ser usada nesse deck. Só que você usa o Fire King e Fiendsmith, não dá pra usar. O Fire King certamente vai usar o Azamina, né? Eu acho. Certamente, então dá pra rolar de meter um Fire King com isso aqui, mas aí o Fire King não usa Fiendsmith, o que tá tranquilo. O Snake é que eu ainda tenho essa dúvida, se você vai querer continuar usando o Fiendsmith ou não, porque o Fiendsmith coloca um Minigate, mas não é só isso, tá, gente? Muita gente atribui o fato do uso do Fiendsmith, eu não sei se o uso do Fiendsmith justifica eu fazer um Caesar, ou só um DDE porque é pouco. Não é só isso que essa carta, que essa engrenagem te dá. Ele te dá volume pra poder fazer links, e ele põe pressão, porque o Engraver mata cartas, velho. A volta de Engrave é muito boa. Ele volta do nada, mata a carta, negou isso, beleza. Forçou uma das cartas da volta. O que eu tô fazendo com o Engrave não é matar uma carta, eu não tô dando um high deck. Eu fiz o Engrave, que é um material link pra eu poder voltar a jogar,
E de graça eu ganhei uma carta que mata cartas do maluco. O Engrave põe pressão, mano. É uma carta muito boa, é uma engrenagem muito versátil de você poder usar, tá? Não é só um Caesar Turbo que eu faço. Não é. Saca? Então tem essas questões aqui, velho. Eu acho que tem dinâmicas a serem exploradas, dinâmicas bem interessantes do que a gente vai ver, tá? No uso de techs nesse novo formato de rota. As coisas que a coleção traz são bem impactantes. Desde o... inclusive o Force, uma coisa que eu esqueci de falar é que, dependendo do deck, mano, a sexta carta do Force nem vai ser o fim do mundo, voltando na questão de você usar ele no main deck, né? Porque comprar ele de sexta carta parece desesperador, mais ou menos. Se você comprou... Quer dizer, eu prefiro comprar ele inicialmente, que é pro cara pular o turno dele. Ou então mudar tanta forma dele de jogar que eu posso... fica mais fácil de eu quebrar. E ao mesmo tempo eu sei que eu não vou tomar o Force dele. Não é aquele grind de Maxi, né? Que eu dei o Maxi e o cara passou. Ele fez uma mesa... Ele fez 2 summons e passou com uma interação pra mim. Mas eu tomo o Maxi dele. Não é assim que funciona, porque o Force não pode ter cartas pra ele poder ativar efeito, né? Então, deu o Force primeiro, beleza, ele fez uma mesa fraca, é isso que eu quero. Mas se eu compro ele de sexta carta, que é um dos principais... Mas se você for pensar nisso de sexta carta, você nem usa Hand Trap, você só vai usar o Impermanence. Mas enfim, mas comprando de sexta carta e dropando Force, tem um monte de deck que você pega coisas. Por exemplo, o Fire King. Você pega no Fire King porque o Fire King tem... o Snake Eye, na verdade, né? O Fire King não, eu tava pensando no Garunix, mas não faz nem sentido. O Fora só compra do main deck e do extra deck, né? Mas decks que passam com IP, você vai comprar pelo menos uma. Você trocou o Force, que tava morto por uma carta que pode estar viva. Você vai fazer isso. A princesa voltando no da draw, né? Tem alguém que invoca do deck? Não. A Phantom e o Bell destrói. E aí mata a Spirit que tenta invocar alguém no deck. Se isso acontecer, você compra, né? Então tem até essas possibilidades contra os principais decks do formato. O Tenpai, que faz Seal e Pass. De repente, ele invoca alguém do deck. E aí invoca... Porque faz o Seal, que tributa e invoca alguém do deck. Então, você compra uma. Então, nem nisso ele é morto, o que já mata totalmente o quesito de... essa sexta carta é ruim. Beleza. Mas você pelo menos pode comprar alguma coisa. Mas enfim, galera. É mais ou menos isso aqui, tá? Eu acho que essas techs aqui vão mudar bastante a forma do jogo rolar. Eu nem falei de outras techs que podem entrar, que são mais específicas, porque o jogo tá aberto. Temos o Retaliate em si, que ganhou notoriedade no OCG em determinado momento, quando o Azamina tava bem no auge. O Retaliate em si é bem bom contra a Azamina, muito bom contra a Azamina, tá? Inclusive, mas não vai colar, eu acho, depende de como esteja o Azamina no formato. Eu só tô falando das projeções iniciais. Eu nem falei de umas techs tão específicas assim. Eu quis mais falar diretamente sobre as coisas novas, né, da coleção de rota. Mas é mais ou menos isso que eu acho. Esqueci de falar algo, discorda de algo que eu falei, deixa nos comentários. E é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais!